Olá pessoal, aqui é Cláudio Piedras, sou diretor e roteirista, formado na primeira turma do curso de realização audiovisual da Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde eu moro. Esse vídeo tem como objetivo dar algumas dicas de como é que funciona a concepção de uma ideia até transformá-la em um roteiro de longa-metragem. E esse vídeo ele é, na verdade, uma contrapartida em função de uma premiação que eu obtive pela Lei Paulo Gustavo para desenvolvimento de roteiro de longa-metragem, aqui pelo município de Canoas, cidade onde eu moro. Todo e qualquer tipo de roteiro, seja de longa-metragem, para série, para um curta-metragem, ele sempre vai partir de uma ideia inicial, e que nós chamamos de storyline. Essa ideia, ela pode chegar de várias formas, através de conversa com os amigos, através de uma leitura de um livro, vendo um filme, né, assistindo um videoclipe, enfim, pode vir de várias formas, ou simplesmente ela chega por um pensamento qualquer. De repente, olha, mas essa pode ser uma boa ideia para se fazer um roteiro de filme. E muitas pessoas, inclusive, têm essas ideias enquanto estão dormindo. Aí a pessoa acorda, vai lá e anota imediatamente, para que, se deixar passar, normalmente a gente acaba esquecendo dos sonhos. Então, tendo esse seu storyline ali, é o teu filme em duas linhas. Realmente é bem concentrado, é só a ideia central ali do filme. Então depois se partir para as próximas etapas, onde se vai ampliar essa história, e aí se vai analisar qual que seria o formato para se desenvolver esse roteiro, ou vai ser em longa-metragem, ou em curta-metragem, ou em série. Agora uma etapa que é muito importante do vídeo, depois que nós temos o nosso storyline, temos a ideia, né, lá em 2 linhas, 3 linhas, é o argumento. O que seria o argumento? Pelo menos essa é a maneira como eu desenvolvo as ideias. Olhando na internet, vocês vão ver que tem muitos roteiristas que têm métodos um pouco diferentes, mas essa é a forma como funciona para mim, e daqui a pouco pode ser como funcione para você também. Então esse argumento inicial, ele é uma página. Então, depois daquelas 2 linhas do storyline, passamos então para o argumento, onde em uma página, um pouco mais, um pouco menos, se vai então estender essa história, para que se tenha uma ideia de como é que ela vai se formando, essa ideia ela vai tomando corpo. E aí então, através desse argumento, já começa a se entender como é que os personagens vão funcionar, como é que a história vai se desenvolver, qual o cenário, qual época. Então, com esse argumento já começa então a se ampliar a ideia lá final do roteiro, como é que nós queremos chegar lá, qual o caminho que se vai chegar na formatação do roteiro final. Depois de termos escrito nosso argumento em uma página, passamos agora então para o argumento estendido. Então esse mesmo texto nós vamos ampliar aí para 10, 15, 20, 50 páginas, onde vai se detalhar muito bem como que a história vai acontecer, como que a ação dos personagens vai acontecer, os locais, qual época em que isso vai acontecer, até porque é uma coisa muito importante assim, para quem está começando e para quem já trabalha com isso vai entender bem, que nós não precisamos ter aquela preocupação de escrever alguma coisa que nunca ninguém escreveu, porque de fato todas as histórias elas já foram escritas. O máximo que se vai conseguir fazer é juntar trechos diferentes de histórias que nós juntamos à nossa mente e colocá-las juntas. E a criatividade, o quão legal vai ser o teu roteiro é a forma como tu vai escrever essa história. Então esse que vai ser o diferencial. E aí então esse texto é um texto literário, não se tem que ter a preocupação de uma formatação de roteiro, porque isso é uma coisa bem específica. O roteiro, a forma da escrita, ele é feito para produção, ele não é feito para ler. Inclusive, quem não entende de roteiro e vai ler o roteiro, ele é bem chato. Então, nesse momento do argumento estendido, onde é como se fosse um mini livro da tua história, onde quem gosta de ler vai realmente achar mais interessante ler o teu argumento do que ler o roteiro, tá?
Então é nesse argumento estendido onde vai se colocar todos os detalhes da história, tá? De maneira em que tu vai ter desde o início, o meio e o fim, detalhando os objetivos dos personagens, onde tem que se sempre entender que um roteiro tradicional, né, de longa-metragem, ele sempre tem que estar bem descrito o objetivo dos personagens, que é sempre alguém precisando muito resolver algum problema, né, ou encontrar alguma pessoa, enfim. Então, não se precisa ter essa preocupação de escrever algo que nunca ninguém escreveu, né, algo totalmente extraordinário. E sim, a preocupação maior é como que você vai escrever isso. Depois de termos escrito nosso argumento estendido, onde já temos bem a ideia de como vai ser a história desse roteiro, nós precisamos partir para o próximo passo. Antes da formatação específica da história, né, de como é que nós escrevemos lá no roteiro, nós temos que ter alguns subsídios para desenvolver cada personagem. Então, essa é a etapa da descrição dos personagens. Nós pegamos cada um deles e organizamos um texto para cada um, onde ali nós vamos escrever desde quando ele nasceu até quando chegamos naquele momento do filme, e dependendo da situação, até depois dali. Por que isso tem que acontecer? Porque, né, se a gente for pensar, essa vida pregressa não vai aparecer no filme. Mas por que ela é importante? Porque no momento em que nós formos fazer os diálogos, vamos encaixar a história dele lá dentro do filme, né, dentro do roteiro, para que isso fique verossímil, para que seja convincente para quem assiste, se precisa ter uma ideia de como é que é a personalidade dele. Então, nós precisamos desse subsídio de toda essa história de vida para que esse trecho ali, quando nós formos escrever os diálogos desse personagem e as ações dele também, nós precisamos entendê-lo completamente. Por isso que muitas vezes, em alguns filmes, se escreve a quatro mãos, onde uma pessoa escreve as descrições de cena e a outra vai escrever os diálogos. Então, é uma parte que não vai aparecer tanto no filme, mas ela é muito importante para quem está escrevendo. E agora, então, nós já temos lá o nosso argumento estendido, já temos bem entendido quem são os personagens, já temos a descrição de como é que cada um vai agir dentro da história. Então, nós precisamos agora entender bem a questão da estrutura dramática, porque agora a gente já estamos chegando perto da formatação mesmo do roteiro, e aí temos que entender como é que um roteiro funciona, tá? E aí, o cinema tradicional, o cinema hollywoodiano, e também se usa muito desse sistema aqui no Brasil, que é a divisão do filme em três atos. Onde no primeiro nós temos a parte de apresentação dos personagens. Apresentamos todos os personagens principais, aonde que ele mora, o que ele faz, para que então se comece a entender qual é o universo de cada um deles, né? Muitas vezes nós temos um personagem principal, muitas vezes nós temos dois ou mais, quem que vai realmente levar a história para frente. Então, nesse primeiro momento, e aí existem inclusive algumas fórmulas de tempo, não precisa entrar nesses detalhes aqui, que até tantos minutos precisamos apresentar os personagens e quais são os seus objetivos, tá? Mas então, vamos entender dessa maneira que a gente precisa sempre estabelecer quem é o personagem, o que ele faz e o que ele quer fazer. Depois, quando se vai então para o segundo ato, é onde se vai apresentar para o público qual é o objetivo desse personagem. É o que vai mover a história. É ele precisando resolver muito algum problema, ou ele precisa encontrar alguém, ou ele precisa chegar em algum lugar. Então, nesse segundo ato, que é o miolo do filme, é onde vai acontecer o desenrolar da história. Porque então nós apresentamos o personagem e agora estamos apresentando qual o problema que ele precisa resolver dentro dessa história. No último terço do filme é onde nós apresentamos a forma como isso vai ser feito até chegar na parte de finalizar o filme de fato. Então, essa estrutura dramática ela é importante para que a gente possa organizar o filme de uma maneira bem tranquila e, obviamente, que quando se escreve o roteiro é muito comum ele ter 2, 3, 5, 10 revisões antes de ser filmado. Mas essa estrutura dramática ela é muito importante que nós tenhamos em mente de como funciona, para que
o roteiro sempre flua de uma forma bem coerente e agradável para quem está assistindo. Então, nessa próxima etapa, é muito mais para que nós entendamos qual que é o tamanho da nossa história. Então, a gente precisa entender qual que é a diferença entre um curta-metragem, um média-metragem, que é um formato não muito utilizado na indústria cinematográfica, e o longa-metragem. E também existem as séries. Então, a gente precisa entender qual que é o tamanho dessa história. E aí vamos entender um pouquinho qual que é a diferença entre esses formatos, tá? O curta-metragem, ele é até 15 minutos, sempre incluindo os créditos, tá? Então, para que esse curta ele possa participar de festivais específicos de curta-metragens, ele precisa ter até 15 minutos. O curta-metragem, ele não tem a obrigação de ter início, meio e fim, como teoricamente o longa-metragem precisa ter. Então, o curta, ele pode descrever só uma parte da história, mas também nada impede que ele tenha início, meio e fim. E o interessante é que ele precisa ter esses 15 minutos é para que ele possa participar de festivais específicos para curta-metragens. O curta ele sempre serve como uma experimentação para a formação de diretores e roteiristas iniciantes. Ele é uma excelente ferramenta de exercício para isso. Depois nós temos o média-metragem. O média-metragem, então, ele vai ali a partir de 16 minutos, já que o curta é 15, né? Então, a partir de 16 minutos até 1h14. Então, esse tempo desse desse média-metragem ele não é muito utilizado, ele não tem muitas janelas de exibição. Tanto que nós realmente utilizamos mais ou é o curta ou é o longa-metragem, que aí é a partir de 1h15. Então, a partir de 1h15 já se considera como longa-metragem, e aí vai 1h30, 2 horas, 3 horas de filme, tudo depende de como se quer levar essa produção. E aí também existe a parte das séries, que normalmente são 50 minutos, dependendo da janela de exibição, para que então se feche dentro de 1 hora um tempo de 10 minutos, né, ou 45 minutos para fechar 15 minutos de intervalos comerciais. Quando se está criando essa ideia do roteiro, então ele já tem que ir direcionado na questão do formato de tempo. Porque, por exemplo, a parte das séries, se é uma série com episódios fechados, a história ela precisa se fechar dentro dos 45, 50 minutos. Se é uma série que ela continua como uma novela, por exemplo, então ela vai tendo sempre ganchos para o próximo episódio, para que prenda a atenção de quem está assistindo e queira assistir o próximo episódio. Então, são algumas nuances, algumas diferenças entre esses formatos, certo? Então, o curta-metragem ele não precisa ter a obrigação de ter início, meio e fim, até 15 minutos. O média-metragem, ele não tem muita função, mas ele tem o seu tempo determinado dessa forma. E a partir de 1h15 nós temos o roteiro de longa-metragem, onde tem essa história completa. Agora, tratando realmente sobre a escrita propriamente dita do roteiro, ela tem um formato bem específico, onde dentro desse formato, cada página vai representar 1 minuto dentro da história do filme. E por que isso é importante? Isso iniciou lá na década de 1940, através do cinema hollywoodiano, porque justamente se precisava determinar o tempo que o filme iria ter. Isso facilita muito a produção. Então, naquele momento se criou esse formato, e na época não existia computador, existia máquina de escrever. E a forma como ele é escrito em cada página é uma regrinha que existe ali, então, e funciona até hoje, né, se inventou lá na década de 1940 e até hoje se utiliza e funciona muito bem. E aí eu vou explicar exatamente como funciona cada um desses passos, tá? Mas, por exemplo, eu vou explicar aqui para quem não tem condições ou não tem acesso para comprar um software de escrita de roteiro. Existem vários, existem alguns gratuitos, mas o mais utilizado hoje em todas as produções, inclusive no Brasil, chama Final Draft. E esse é o mais utilizado, embora tenham outros assim que se possa utilizar. Mas para quem está recém começando e tal, não quer ter que aprender a utilizar mais um software,
e utiliza o Word, então pode-se fazer no Word também, simulando como se fosse a máquina de escrever que se usava lá na década de 40. E digo o seguinte, funciona perfeitamente bem. Pode-se utilizar essa formatação que eu vou passar para vocês, colocar um marcador de tempo e o leitor do próprio computador, que vai lendo sozinho, né, e vai dar 1 minuto por página. Mas aí você tem que ter em mente o seguinte, meu roteiro vai ser realmente filmado, né, ganhou algum prêmio e tal, então o ideal é passar ele para dentro do Final Draft, que aí quem vai receber esse roteiro para trabalhar na produção já vai estar familiarizado, né, com esse formato aí do Final Draft. Então a formatação dentro do Word, que ela é a mesma que se utilizava nas máquinas de escrever, então seriam as folhas no tamanho A4, folha A4, a fonte é Courier New, fonte Courier New, no tamanho 12. Então nós utilizamos a fonte 12 do Courier New para poder escrever esse roteiro no Word. Agora, com relação ao espaçamento, na hora de formatar a página, sempre a gente utiliza espaçamento duplo entre as linhas. Sempre alinhamos à esquerda, tanto os diálogos quanto as descrições de cena, sempre alinhamos à esquerda. No momento da formatação da página, existe um espaço ali que se chama espaçamento, que aí nós vamos sempre colocar o antes e depois em 0. Para as descrições de cena, nós utilizamos a largura normal, que quando você está escrevendo dentro do Word, depois ele vai pulando para a próxima linha. Então, nós utilizamos toda a largura. Porém, nos diálogos, nós terminamos ali a parte da descrição de cena. Damos 2 espaços e vamos para o diálogo. Ele fica diferente 2 tabs para frente. Então, nós temos alinhado aqui a descrição de cena, passamos para a próxima linha, damos 2 tabs e passamos a escrever, então, os diálogos. Dentro dessa formatação também é importante nós sempre utilizarmos 2 linhas em branco. Terminamos a descrição de cena, 2 linhas em branco, diálogo. Terminou o diálogo, mais 2 linhas em branco, ou vai vir o próximo diálogo ou uma descrição de cena, mas sempre dando 2 linhas de espaço. Essa é uma etapa muito, muito interessante, muito legal do filme, que é a escaleta. Qual que é o objetivo dessa escaleta? Porque nós já fizemos toda a parte do argumento, né? Já sabemos como é que a história vai funcionar, já sabemos como é que os personagens vão funcionar. Então nós já temos na nossa cabeça a ideia de como é que o filme vai ficar. Nesse filme em específico que eu escrevi, esse roteiro de longa-metragem, eu preferi escrever já em formato não linear. Ele foi escrito, porque isso fazia parte do projeto, ele foi entregue, vai ser entregue ainda, né, 2 versões, e a primeira versão ela já foi em formato não linear. Eu preferi escrever dessa forma porque eu estava concebendo o filme dessa maneira. E aí fiz uma segunda versão onde a história ela acontece do início, meio ao fim, visto que os personagens, eles contam a história dos personagens desde criança até a vida adulta. Mas no meu caso eu preferi escrever de forma não linear. É um modo mais desafiador? Sim, mas eu estava tranquilo com relação à minha história e podia escrever dessa forma, de uma forma muito tranquila, e foi o que aconteceu. E qual que é a importância da escaleta nesse momento? Porque como eu sei toda a história do meu filme, então eu vou me basear no meu argumento estendido e vou então começar a escrever cena por cena, somente as cenas, certo? Não precisa nem pôr número, porque existe uma forma muito específica de se escrever a descrição de cena, os títulos das cenas, e depois elas precisam ser todas numeradas, porque então elas vão ser utilizadas na produção. Mas, no momento da escrita, por que não precisa se ter essa preocupação de numerá-las? Pelo fato que, quando se está escrevendo, é muito comum, quando se chega a uma certa etapa do filme, se pensa assim, não, mas essa cena é melhor que ela tivesse antes. Não, mas daí essa aqui tem que passar para cá, e essa tem que ir mais para cá, para o meio. Então, se for numerar essas cenas, cada vez que se for mudar uma cena de posição, vai ter que numerar tudo de novo.
Então não se tem essa preocupação de numerar as cenas. Então se faz os títulos de todas elas. Um filme de longa-metragem, dependendo do ritmo, ele vai ter aí de 80 cenas a 120, até 150 cenas, depende muito do ritmo, inclusive o ritmo de corte que o filme vai ter depois. Mas então essa questão dessa descrição de cena é somente o título e uma descrição breve, o que vai acontecer naquele momento. Uma linha, 2 linhas, mas normalmente uma descrição de cena completa ela é bem maior, né? Tem várias linhas descrevendo quais são as ações dos personagens e descrição de cenário, enfim, tem que estar tudo escrito ali. Nada é presumido. Tudo que vai acontecer no filme tem que estar escrito, tem que estar nas letras. Então, essa escaleta, a importância dela para o filme é a ordenação das cenas. Então, é muito importante se escrever todas elas. Então, se escreve todas elas, então, todos os títulos, uma breve descrição e ordenada da maneira como tu quer que o filme aconteça. Inclusive, se pode fazer, por exemplo, se escreve todas as cenas, mas aí, de repente, se pensa, não, vou fazer o filme de uma forma não linear na história. Então, aí, tendo todas essas cenas descritas, tu começa, então, a reposicioná-las dentro do roteiro. E, uma vez, então, estando com a escaleta pronta e ordenada da forma como se quer, aí é que nós vamos começar, então, com o roteiro. Muito bem, agora já estamos num estado bem avançado do roteiro, já com ele todo organizado, com todas as cenas organizadas lá na escaleta. Então agora nós abrimos um novo arquivo do Word, copiamos, né, essa escaleta para um novo arquivo e deixamos a escaleta guardada para servir de base, e aí então abrimos agora definitivamente um arquivo para a escrita do roteiro. Então vamos lá desde o início, escrevendo a cada cena todas as descrições. Cada roteirista tem a sua forma de trabalhar nesse momento. Alguns já preferem vir escrevendo direto as descrições de cenas e os diálogos, outros já preferem escrever primeiro as descrições de cena e depois escrevem todos os diálogos, ou então os diálogos eles vão para o roteirista, quando se faz a 4 mãos, né, vai para o roteirista que vai fazer os diálogos, então cada um vai trabalhar da sua forma. Mas o que interessa é que o seu filme já está organizado ali do início ao fim, e aí então vem um trabalho braçal, porque então vamos fazer todas as descrições de cena, item por item, tudo que se escreve, tudo aquilo que se quer que apareça no filme, tem que estar escrito, nada pode ser presumido. E também se precisa tomar cuidado para não se escrever coisas não filmáveis. Desses itens não filmáveis, ele é muito relacionado aos pensamentos dos personagens. E isso precisa ficar evidente porque, claro que se pode descrever o pensamento de um personagem dentro da história, existem formas de fazer isso, mas a gente também tem que tomar o cuidado de não utilizar isso, só que isso não vai estar na história, não vai estar. Então, a questão do pensamento do personagem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode dizer, o personagem está pensando nisso, mas em momento algum, a descrição de cena está dizendo que ele está pensando como que isso vai ser feito. E os diálogos, e aí voltamos lá naquela parte da descrição dos personagens, ele precisa ter a coerência com relação a cada personagem. Porque nesse momento em que a gente está apresentando a história, nós temos uma coisa que chamamos de pacto com o espectador. Então o espectador, ele já tem uma ideia de para onde que a história vai, já se alinhavou como é que é, se é uma ficção científica, se é um romance, se é um drama, e aí a pessoa ela já vai assistir o filme já tendo essa ideia. E aí, no momento em que se vai desenrolar essa história e a gente vai aprofundar os personagens lá dentro do roteiro, nós precisamos também ter essa preocupação de descrever muito bem as cenas e ter os diálogos que se encaixem muito bem da história, conversando com os demais personagens. Muito bem, então nós escrevemos lá o roteiro de longa-metragem e durante a própria escrita nós vamos tendo ideias, vamos melhorando e tal, mas aí quando chegamos lá no final, escrevemos a última cena, a última linha, finalizou.
E aí depois, o que é importante? Nós salvamos aquele arquivo, guardamos, esse aqui é a primeira versão do roteiro, beleza. E aí, com o tempo, nós sempre vamos ter que ir melhorando, vamos ter que ir acrescentando, modificando. Então, é muito comum um roteiro ter várias revisões antes de ser colocado para a produção e, inclusive, quando ele vai realmente para a filmagem. Sendo que uma história mesmo, o roteiro ele é como uma diretriz da tua história. Ele vai se definir mesmo quando o filme for editado, for montado. Né? No cinema a gente fala montagem do cinema. Porque a história, inclusive, ela pode ser modificada até o momento da montagem. Isso é muito legal, assim, a montagem, ela tem a sua função criativa dentro da história também. E, então, terminamos o filme, né? Terminamos o nosso roteiro, está lá pronto, ótimo, né? Depois de muitas e muitas horas, e digo assim, quem nunca fez um roteiro de longa-metragem, pode se levar, às vezes, mais de ano escrevendo. Pode escrever em 2, 3 semanas? Pode ser, mas não se sabe a qualidade desse roteiro. Porque ele tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado, muito bem planejado. É uma coisa que ela é muito complexa, porque ela precisa funcionar no momento em que for apresentado para o espectador. Então ele precisa ser feito com muito cuidado, com muito raciocínio, e com muita matemática também. É um texto, é um filme, mas se usa muita matemática para escrever um roteiro também. Muito bem, estamos com o roteiro pronto. E agora? Uma coisa que é importante é o registro para que se tenha os direitos autorais. Então, quando se cria essa história, pode-se registrar todas as etapas, desde o storyline até o roteiro. Mas o que realmente é interessante é registrar pelo menos o argumento estendido e o roteiro propriamente dito. Isso pode ser feito através da Biblioteca Nacional. É um dos locais, né, onde o pessoal mais utiliza para registrar suas histórias. Se tu é um escritor independente, tu escreve teus roteiros para vender, muito importante antes de qualquer situação, antes de apresentar para qualquer produtor, né, é primeiro registrar tanto o argumento quanto o roteiro. Isso vai te garantir que daqui a pouco se tenha uma história realmente muito, muito interessante, que ela não seja plagiada, né, ou roubada, vamos dizer assim. Então, muito importante, depois que se terminou tanto o argumento quanto o roteiro, registra na Biblioteca Nacional. Então, o roteiro pronto e devidamente registrado, nós vamos ter vários caminhos possíveis. Quando se é um roteirista independente, dificilmente se consegue vender esse roteiro para uma empresa de streaming, por exemplo. O ideal é através de uma produtora. Ou se quem é o roteirista já tem uma produtora, fica muito mais fácil, porque aí então se vai partir para as leis de incentivo do audiovisual, para que então se possa de fato produzir esse filme. Mas se tu é somente roteirista, o ideal é procurar uma produtora para que então se possa preparar esse projeto para uma apresentação para essas empresas de streaming. E aí, dessa maneira, você vai ter mais chance de repente vender essa história ou até mesmo de participar da produção. Mas a questão realmente da venda direta do roteiro, ela é muito difícil, entendeu? Então tem outros caminhos aí que se pode seguir, como no caso de, então, através de outras produtoras se chegarem nos streamings ou até mesmo através das leis de audiovisual, produzir o filme de fato, sendo que realmente é sempre um processo longo, certo? Então o projeto ele precisa ser aprovado nessa lei do audiovisual. Uma vez aprovado, daí depois precisa fazer a captação de recursos que foi autorizado por essa lei. E todo filme no Brasil, ele é feito através de direcionamento fiscal de grandes empresas, que elas então precisam pagar um valor X de imposto de renda no final do ano, e ela então opta por direcionar uma parte desse valor para o filme em questão, para o filme que está sendo patrocinado por essa lei. Então, uma vez com esse projeto pronto, aí então se vai buscar os melhores caminhos para que esse filme possa então ser, venha a se tornar realidade, né? Venha a se tornar um filme.
E aí, explicando um pouco mais sobre essa questão do financiamento dos filmes, então, no Brasil, nós não temos uma indústria propriamente dita como existe nos Estados Unidos, por exemplo, onde o conceito de indústria ele se autoalimenta. Então, o filme ele é produzido e a bilheteria ou a exibição nos streamings e até mesmo na TV, ele paga toda a cadeia produtiva. No Brasil, nós não temos essa indústria que ainda os filmes eles consigam se pagar por si só. Por isso que então existem as leis de incentivo. E por que existe isso? Porque se não fosse dessa forma, nós não teríamos audiovisual no Brasil. Então nós teríamos sempre produções de outros países sendo exibidas aqui, exibindo a cultura de outros países aqui. Então a preocupação do governo para que existam esses incentivos é para que o mercado do audiovisual brasileiro ele se desenvolva, para que, né, esperamos que em algum momento no futuro se consiga também desenvolver essa indústria do cinema aqui no Brasil. Por enquanto ainda não se conseguiu. Alguns filmes até conseguem se pagar, mas é muito difícil. Então existem possibilidades de financiamento que as produtoras já estabelecidas utilizam, e aí através dessas produtoras quem é roteirista independente pode chegar para tentar emplacar o seu roteiro. Então nós temos algumas formas de financiamento. Uma delas é o Prodecine, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Nós temos a Lei do Audiovisual, que ela é bem específica também para isso. Nós temos a própria Lei Paulo Gustavo, que são valores menores, mas que também é uma possibilidade, porque inclusive agora nós estamos falando nesse vídeo através dessa Lei Paulo Gustavo. Nós também temos a Lei Rouanet, que aí ela é para todas as áreas artísticas, não somente para a parte do audiovisual, mas também é um dos financiadores do cinema brasileiro. Assim como a escrita do roteiro ela tem essas diversas etapas que nós vimos, quando ele cai lá na parte de produção, ele também vai ter várias e várias etapas. Uma vez aprovado o projeto, aí já está com o dinheiro na conta para fazer o filme, então agora é a parte boa, né? Então vamos lá para a parte tem toda a parte de pré-produção, escolha de elenco, escolha das locações, aí se vai então ver os equipamentos que vão se utilizar e quanto tempo vai se utilizar para gravar de fato o filme. E uma vez então feito todo o registro, está feito, né, foram feitas todas as filmagens, então se passa para a etapa da montagem do filme. Depois da montagem, então, vamos para os efeitos especiais, finalização de cor, a masterização de som, que é importantíssima. Então são várias etapas que o roteiro vai passar depois de entrar em produção. E ainda existe um caminho bem longo até se chegar nas salas de cinema propriamente ditas. Quando o filme está pronto, editado, tudo certinho, existe então a estratégia de lançamento. E ela pode ser mais complexa do que parece. Porque muitas vezes um filme ele fica totalmente pronto em um ano, mas ele só vai ter janela mesmo de exibição, muitas vezes no ano seguinte, ou muitos meses depois, porque todos os filmes, eles precisam se encaixar dependendo do tempo do ano, porque obviamente que aqui no Brasil também nós temos os filmes que vêm de fora e que precisam ter a sua janela, e muitas vezes a gente precisa fugir dessa concorrência desleal, digamos assim, né, dos filmes que vêm de fora. Então os filmes brasileiros eles precisam entrar em janelas bem específicas para que tenham o melhor resultado possível. E aí então essa estratégia de lançamento ela precisa ser muito bem pensada para que o teu filme acabe tendo o sucesso desejado, né? Porque depois ele vai ter uma escala de exibição. Ele pode primeiro participar dos festivais, que é uma coisa muito importante para dar visibilidade para o filme, antes mesmo dele ser exibido, né, nas salas de cinema. Depois ele vai para a sala de cinema, onde sempre se deseja que tenha a maior bilheteria possível. Depois, então, da sala de cinema, vem para o streaming, depois vai para a TV fechada e depois para a TV aberta. Então esse que é o caminho que o filme vai percorrer. Muito bem, pessoal, então essas eram as dicas que eu queria trazer aqui hoje para vocês a respeito de escrita de roteiro. Espero que tenha ajudado aí de alguma maneira vocês a escreverem os projetos de vocês. Agradeço muito à Prefeitura de Canoas,
através da Secretaria de Cultura, por ter organizado aqui no município a Lei do Audiovisual, a Lei Paulo Gustavo. E faço aqui uma breve homenagem ao ator Paulo Gustavo, que acabou nos deixando, mas então, em sua homenagem, foi feito esse belíssimo projeto que tem ajudado tantas pessoas do audiovisual a fazerem os seus filmes, os seus roteiros, enfim, né? Então, agradeço muito nesse sentido. E, então, essas eram as dicas que eu tinha para vocês hoje aqui. Agradeço muito pela atenção e até o próximo projeto.